Começando aqui mais um BMC Market, uma ótima tarde a todos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo, este é o BMC Market, aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time, Daniel Morales e eu, até às 3h30 da tarde, nesse debate aqui, nesse bate-papo, nessa conversa com o Alan Gani e também com o Alexandre Cabral. E hoje temos uma pauta extensa para falar aqui com o nosso time, porque primeiro dia do mês e depois de um novembro com uma queda de 1,53% na Bolsa, com empresas aí se tendo um mau desempenho, né? A gente vê a Bolsa subindo. Nesse primeiro dia de dezembro, sobe agora 1,01%. Estamos trabalhando no patamar de 102.940 pontos. A gente viu ontem aí toda aquela movimentação, a Bolsa chegando no patamar dos 100 mil pontos, mas acabou arrefecendo um pouco, acabou, né, as perdas não foram tão amplas assim e fechando no patamar negativo de 0,87%. E aí a gente, claro, vai repercutir esse balanço, né, da Bolsa em novembro, as expectativas do Gani e do Cabral para a Bolsa em dezembro, só para a gente ter uma ideia aqui, entre as empresas mais altas, né, as empresas que mais tiveram valorização ao longo de todo o mês de novembro, a TIM saltou quase 23%, foram 22,9%, a Unidas também subiu aqui 17,44%, a Dexco subindo 16,25% e a Energisa subiu 14,08%. Na parte de baixo, olha só o time, hein? Natura, 31,39%, Localweb caiu 27,92%, Magazine Luiza caiu 27,84% e o Açaí, olha só, caindo 16,61%. Nessa quarta-feira a gente também vai falar sobre o PMI aqui do Brasil, né? A indústria brasileira, né, o desempenho da indústria brasileira aqui no Brasil, que teve uma retração chegando no nível aí de maio de 2020, olha só. E também vamos falar, claro, do PMI lá nos Estados Unidos, vamos falar das novas falas do Jerome Powell, reforçando aquela sinalização de que o tapering vai ser reduzido ali com mais força, né, a partir já da próxima reunião, eles vão colocar isso em pauta. Estão falando também sobre a questão da inflação lá nos Estados Unidos, inflação mundial, enfim. Vamos falar sobre o ministro Paulo Guedes, que mais uma vez sinalizou ali que quer vender a Petrobras, que quer fazer a privatização da empresa, e a empresa que sobe hoje, inclusive, né? Petrobras num movimento altista. Tá certo que no mundo inteiro o petróleo tem ganhado força depois de toda aquela queda, né, nessa última semana aqui, nesses últimos dias, por conta da variante Ômicron do coronavírus. A gente sabe que o petróleo acabou caindo bastante. O Brent, que é referência para a Petrobras, nos últimos dias chegou a bater $80, hoje já está ali na casa dos 75, 74 dólares. Enfim, com essa subida do petróleo de ontem para hoje, a Petrobras é beneficiada sim, mas tem essa questão do Paulo Guedes também. Vamos falar de PEC dos precatórios, vamos falar sobre a sabatina do ex-ministro André Mendonça lá na CCJ do Senado, que inclusive isso acabou dando uma segurada na PEC dos precatórios, né? Porque estava pautada para hoje a votação em plenário da PEC dos precatórios lá no Senado. E aí, como a sabatina do ex-ministro André Mendonça para o STF entrou na pauta, chegou primeiro, e aí muitos senadores querendo fazer perguntas para o André Mendonça, isso provavelmente vai atrasar aí essa votação. Mas se não acontecer hoje, certamente amanhã Rodrigo Pacheco vai colocar na pauta do Senado. Vamos falar também sobre eleição, né? A gente sabe que o Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro, foi conversar com integrantes do mercado, grandes nomes do mercado, e vamos, claro, repercutir isso com o Gani e com o Cabral. Sem mais conversas, vamos falar aqui com o Gani, vamos chamar o Gani e também o Daniel Morales aqui para a nossa tela para a gente desejar uma ótima tarde a todo mundo. Muito boa tarde, Alan Gani. Muito bom estar aqui contigo novamente. Prazer é meu, Felipe. Boa tarde a você, a nossa audiência, ao Morales. Boa tarde, Morales. Mais uma vez, sempre bom, hein?
Boa tarde, Felipe, Gani, boa tarde a todo mundo que está ligadinho aqui no Market. É isso aí. Daqui a pouquinho o Cabral tá chegando por aí, a gente estende a nossa tela aqui para os 4 integrantes. Inclusive já vão deixando suas perguntas aqui. Se você tem pergunta para o Cabral, se você tem pergunta para o Gani, tem pergunta para o Morales também, manda pergunta para mim também. A gente vai respondendo, não tem problema não. O professor André Carlos falou, o Cabral acorda cedo que é para se atrasar com calma. É quase isso. Sensacional. Gani, vamos falar então, começar falando sobre essa bolsa, né, que fechou um mês de novembro no patamar negativo 1,53 e hoje, depois de tudo que aconteceu ontem, chegando nos 100 mil pontos, já não estendendo tanto assim as perdas, né, perdeu só 0,87, hoje já vê uma alta aí de 0,86. No comecinho da programação estava 1%, agora já está 0,86. Mas e aí, Gani, como que você viu toda essa questão aí, né? Parece que hoje temos um dia de mais tranquilidade no mercado, sem tantas movimentações? Pois é, o mês de novembro em relação a outubro, em termos de bolsa, ele não foi tão ruim. Lógico que caiu 1,53%, mas a gente já viu no passado quedas maiores. E por que ocorre esse tipo de queda, né? O que tem penalizado muito a Bolsa? Basicamente foram os mesmos fatores lá de outubro, Felipe, né? E eles não mudaram em novembro. E surgiu um novo fator no final de novembro que acabou intensificando a perda. Talvez se não tivesse tido esse fator, a Bolsa fecharia até numa alta em relação a outubro, que foi a questão da nova variante que surgiu lá na África do Sul. Mas a PEC dos precatórios, pelo que eu analisei, todo o seu conteúdo ele foi precificado em outubro. Então aquela mudança da regra do teto de gastos, né, que é um precedente muito perigoso, que a gente conversa bastante com o Eric, né, na segunda-feira, porque agora, sempre quando for conveniente, o governo, seja esse ou o próximo, pode dar um jeitinho na regra do teto. Também o aumento dos gastos PEC abril. Então, essa questão ela já foi precificada lá em outubro. Agora, a PEC dos precatórios, pelo contrário, né? Quer dizer, dado essa realidade, o mercado quer que ela seja aprovada logo do jeito que ela está, para não aparecer mais surpresas. Então, qualquer atraso na PEC dos precatórios acaba penalizando a Bolsa. Era para ser votado hoje em plenário, fica para amanhã. Então esses atrasos que ocorreram lá no mês de novembro acabaram também influenciando a Bolsa negativamente. O outro fator, inflação. Inflação alta acaba puxando juros para cima. Então as taxas dos títulos na renda fixa se elevaram ali no mês de novembro, estiveram num patamar alto, mas já menor do que em relação a outubro, né, no final ali do mês. E isso acaba sustentando prêmios elevados na renda fixa e faz com que a Bolsa não decole, né? E aí, por fim, como eu falei, a nova variante pegou todo mundo de surpresa. E mais um ingrediente aqui que eu estava esquecendo, tapering, né? Então, a fala lá do presidente do Fed, o Jerome Powell, o que ele diz? Ele fala, olha, e que 2 diretores já haviam sinalizado que o tapering deveria ser mais intenso. Então, na próxima reunião, possivelmente, eles anunciarão um ritmo mais intenso, uma retirada mais intensa aí do ritmo de compras, né? Então, ao invés, provavelmente, de 15 bilhões que eles estão parando de comprar todo mês, né? Então, foi de 120 para 105, talvez 20 bilhões, 25 bilhões. Isso é retirada de estímulo monetário e antecipação dos juros, que lá atrás o pessoal falava que o Fed Fund Rate ia subir só em 2023 e agora já se fala no segundo semestre de 2022. Então isso acaba sendo uma retirada dos estímulos monetários e uma parte da Bolsa Americana e no mundo é sustentado por conta disso. Então é um festival, uma série de fatores que fez com que o Ibovespa sofresse aí no mês de novembro. Agora, a boa notícia, eu acho, é que destravando a questão da PEC dos precatórios e já começo a enxergar algum arrefecimento na inflação. O que eu quero dizer arrefecimento da inflação? Uma alta menor, continua subindo, mas num ritmo menor. Eu acho que a boa notícia foi o IGPM a 002. Por quê? Principalmente porque o IGPM a 002 ele foi puxado pelo atacado, né?
houve uma deflação de preços no atacado e no produtor. Uma deflação de preços no atacado e no produtor significa, à frente, meses depois, uma menor alta no varejo. Então isso pode ser um bom sinal. As medidas de núcleos também mostram que a inflação do IPCA 15 ela foi muito carregada em preços administrados e houve algum alívio em serviços, que está muito ligado à demanda e à política monetária. Então, um arrefecimento da inflação e esse destravamento da PEC dos precatórios pode ser um gatilho para a Bolsa ter um fôlego no final do ano. Agora, também tudo depende da nova variante, como é que vai desenrolar essa nova variante. Tudo indica, estudos preliminares mostram que ela é mais transmissível, porém não letal, não tão letal. O que, de certo modo, é uma boa notícia, dado que a letalidade não é tão alta, então o número de hospitais não ficariam aí lotados, evitando lockdowns, né? E também eu acho que uma sinalização mais concreta do Jerome Powell, né, em relação ao tapering, ele já falou isso ontem, mas a hora que vier, olha, vamos tirar, sei lá, 20 bi, 25 bi, isso vai para preço e pode aí influenciar a Bolsa negativamente, né? Nem tudo está no preço. Mas esses são os fatores aí no radar. Acho que dezembro tende a ser um pouco melhor do que novembro. Alan Gani, tomara, viu, que seja um pouquinho melhor mesmo, né? E que tenha aí pelo menos algum respiro, né, nessa bolsa, porque olha só, 5 meses seguidos de queda, né? A gente tem 5 meses de queda aí. O Gani, inclusive, você comentou ali do Jerome Powell. Me põe o Gani aqui na tela para mim, por gentileza. Ele falou o seguinte: daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? A gente vai trazer todas as aspas do Powell, mas ele fala o seguinte: ó, a gente está telegrafando o tapering, né? E isso não deve trazer rupturas ao mercado. Ou seja, ele já falou, olha, vai aumentar, vai acelerar o tapering, vai acelerar o tapering. Ontem a gente viu um estresse. Hoje os mercados internacionais aparentemente trabalham normalmente. A gente vê os Estados Unidos subindo, também lá a Europa subindo. Claro que depois da queda de ontem isso poderia acontecer, já estava meio que sinalizado. Mas ó, ele falou ontem, reforçou e já tinha dado a sinalização. Enfim, ele falou, ó, tô telegrafando. Isso não precisa também gerar tanto tumulto, tanta cautela, tanto temor assim no mercado, né? Olha que interessante, né? O Banco Central, ele trabalha com expectativa e comunicação. Então ele não pode pegar o mercado de surpresa, ele vai preparando o mercado. Foi exatamente assim em relação ao tapering, né? O nosso call aqui da casa era que o tapering ocorreria em novembro, certo? Aliás, novembro não, né? Não, novembro, né? Foi decidido em outubro, entrou em novembro. Ocorreria em novembro. Por quê? Porque o Banco Central, reunião a reunião, em doses homeopáticas, ele vinha preparando o mercado para isso. Então, uma mudança na comunicação abrupta seria muito ruim. Isso geraria volatilidade, não seria bom para o mercado, não seria bom para os Estados Unidos. Então, de novo, o que eu acho que o Banco Central está fazendo? Ele está preparando o mercado. Olha, estou te dando aqui a medicação que é amarga, em doses homeopáticas para você se acostumar. Ele chega lá na próxima reunião e fala, olha, vamos, como havíamos falado, como havíamos sinalizado, né, vamos acelerar o tapering. O que é o tapering? É a redução do ritmo de compras. Né? Então, o Banco Central passa ao comprar, ele vai comprar menos ativos, né? Essa é a ideia. Ele comprava 120 comprava bi, 120 bi, vai comprar 100, 105, exatamente. Assim. Então, até chegar, acho que é 80, ou até zerar, né? Até zerar. Aí, então, ele fala, bom, agora, né, vou, ao invés de comprar 120, eu vou comprar 100, né? Agora está 105, depois, em vez de 105, vamos 25 bi. Então, vamos agora 80 bi. Agora vamos comprar apenas 60 bi. E assim por diante, até zerar. Então, acho que ele está acostumando aí na comunicação, acostumando o mercado. Maravilha. Temos aqui o Alexandre Cabral, já chegou por aqui, já está devidamente alinhado com a sua câmera. Muito boa tarde, Cabral. Boa tarde, meu povo. Porra, hoje o dia o bicho tá pegando. Acordei 5 horas da manhã e não resolvi tudo. Tá aquele esparola.
Tá tenso hoje. O pessoal até fez uma brincadeira com você, que você acorda cedo, que é pra se atrasar com calma. Não, hoje o bicho tá pegando bonito. O bicho ainda tá pegando? Se rezando pra dar 4 horas hoje, mano. Ô, louco. Ô, Cabral, então, você pegou metade aqui da nossa conversa, pelo menos uma boa parte da nossa conversa, vai até chegar, se alinhar e tudo mais tal, você pegou boa parte da nossa conversa. A gente está falando aqui de um mês de novembro de queda, 1,53%, quinto mês seguido de queda na Bolsa e, pelo menos, esse primeiro dia de dezembro, um respiro. Tá certo que os primeiros dias de novembro também foram de respiro, mas queria saber sua interpretação aí, sua visão para esse quinto mês aí, depois de toda essa explicação também, pontuação do Gani. Eu só acho que eu não consigo ver esse paraíso todo ainda não, tá? Eu acho que vai ter muita discussão pós-reunião do cupom semana que vem. O que o Banco Central vai fazer, o que o Banco Central não faz. Tem IPCA semana que vem. PIB amanhã, se vier bom, pode dar uma animada. Se o PIB amanhã vier uma droga, eu acho que dezembro vai ser outra draga. Amanhã o PIB vai ajudar muito a enxergar o resto. Então eu prefiro um dia aí para opinar o que eu acho de dezembro. Teoricamente eu não gosto, por expectativas de notícia, mas amanhã vamos ver o PIB. A expectativa do PIB aí, tem gente falando que vai vir, né? Pelo menos os membros do governo, Paulo Guedes... Tem que vir positivo, o pessoal fala que vai vir tudo. Bom, né? Vai vir interessante. Agora tem que ver... O que é bom, né? O que vai vir realmente, né? Porque... Tem... exatamente, o que é bom, né? Qual que é o sentido. Mas amanhã, o PIB não sai logo de manhãzinha, né? Ele sai mais ou menos ali na hora do almoço. Historicamente é 9 horas, vamos 9 mudar horas? esse? Eu tinha lido alguma coisa meio-dia, só se eu anos é sempre 9. Só se eu confundi. Nada impede de mudar, pelo amor de Deus, mas não, historicamente então, é 9. Se é 9 horas, eu acho que é 9 horas mesmo. Eu que confundi. Ô Gani, tem pergunta aqui para você, o Totalizando falando o seguinte, pergunta ao Gani aí se com a alta de juros as ações da B3 seria uma boa, já que a B3 ganha dinheiro com a ação e com o título do Tesouro. A ação caiu mais de 40% nesse ano. Você vê a Bolsa tendo alguma participação? Ontem a gente falava sobre isso, né? Que até as transferências de veículos e tal, tudo passa pela B3. Mas na verdade aí seria o contrário, né? Porque uma alta dos juros acaba movimentando menos o mercado acionário, né? Porque os prêmios na renda fixa acabam ficando muito atrativos, né? E nessas operações aí o tempo inteiro de compra e venda, onde a Bolsa ganha dinheiro, isso acabaria se prejudicando, né? Ela ganha mais dinheiro em emolumentos do que em ADM de Tesouro Direto. Exatamente. Tesouro Direto é uma gota para ela. Muito pouco, né? Investidores se acabar, física. Ninguém muda preço de B3 porque acabou o Tesouro Direto. Exatamente, perfeito. Então, é isso aí, né? Vai perdendo volume. Uhum. E nesse balanço aí da Bolsa em novembro, a gente vê ali na parte de baixo, olha só, Natura, Localweb, Magalu e Assaí. Sendo que Natura perdeu mais de 31%. Natura tem um motivo específico, né? A projeção dela para o resto do ano que vem é uma droga. Ela piorou bem em relação ao último TRI. Os outros eu não sei dizer, mas a Natura foi isso. Localweb entra naquela parte de ações, né, de tecnologia, com o juro tendo uma mudança ali, né, de juro futuro, de precificação e tudo mais, acaba trazendo um pouco mais. Mas aí você vê Magazine Luiza, que é uma empresa de varejo, e o Assaí, que é um varejo, né, de alimentos ali, e que já tinha subido bastante também, depois do spin-off, né? Um pouco de pitaco aí, sem ser PHD no case. Mercado Livre e Amazon fazendo sucesso. Meu irmão, todo dia é exagero meu, mas 2 cervejas por semana, eu tô chegando daqui de casa, tem um carro do Mercado Livre na minha rua. Nossa, eu também estou reparando nisso. Eu estou ficando em choque com isso. É muito carro mesmo. Carrinho amarelo. Muito. Aquela tipo da Fiat, aquela que é com caçamba atrás. Isso. Fiorino, eu acho que é aquele tipo carro, sei lá, Spazio. Pô, mas direto. E ontem eu vi um que era a caixa da Mercado Livre, mas o carro era preto, quer dizer, terceirizado, provavelmente. Eu tô assim em choque, literalmente em choque, como eu tô vendo no Mercado Livre em São Paulo capital, não sei Brasil, mas São Paulo capital. Eu também tô reparando nisso. E tipo, há 2 meses atrás eu não lembro ter visto.
Lembro ver. Não nessa quantidade, né? Pô, mas nem lembro ver há 2, 3 meses atrás nada. Agora é sério, 2 a 3 vezes por semana, eu chegando em casa, tem um carro lá. Geralmente a caixa é pequena, você vê negócio assim. Né? Não nada a televisão, geladeira. São coisas mais práticas que as pessoas devem estar comprando, o frete deve estar rápido. Preço deve estar competitivo e está valendo a pena. Se isso está acontecendo, pô, eu que sou Zé Mané, tô vendo, imagina a Magazine Luiza e Via Varejo como estão sofrendo. Né? Aliás, já era uma coisa que já estavam querendo fazer, né? Tanto o Mercado Livre quanto o Magazine Luiza, né? Para competir forte com os Correios, né? E também o diferencial em relação às outras empresas, né? Eu sei que, para mim, a maior história, eu já contei aqui, eu vou contar de novo. Eu comprei o livro 5 horas da tarde na Amazon na sexta, 10 horas da manhã no sábado, estava na minha casa. Eu nunca tinha visto isso até aquele dia. O José Hilton está falando que lá em João Pessoa também está assim essa questão do Mercado Livre, viu? Cheio de carro na rua entregando, é muito louco isso. E tem mais também, né? O Mercado Livre fez um centro de distribuição, né? Abriu um centro de distribuição aqui na Grande São Paulo. Agora o Shopee também está abrindo centro de distribuição. Tá Vamos lá, pergunta bem de burrão várias, mesmo. né? Dessas varejistas aí de nível Shopee mundial. é que nem Mercado Livre? É tipo um Alibaba, né? Ele traz tipo um Alibaba. Eu vi umas promoções agora no Black Friday que eu assumo. Eu não tive coragem de comprar nada. Ficou com medo? De tão barato que era. Eu falei, essa droga é caminhão roubado. O que é isso? Mas era comprei. tão mais barato que eu fiquei com medo de comprar. É sério. Já comprei a Shopee. E a qualidade é boa? Ó, eu vou falar pra você, esse relógio que eu tô usando aqui. Eu fiquei sem coragem, Não, mas é tão porque, mais barato. Mas mano. é porque assim, ó, a Shopee, ela tem aqueles produtos de fora do país, mas também tem os produtos nacionais, né? Então, mas mesmo os produtos daqui do país, eu tenho visto coisas muito boas. Por exemplo, camiseta. Eu fui R$5 no Black Friday. Camiseta tipo Eric básica. Não, e eu falei, compra ou não compra essa porra só pra ver qual é, mano. Eu comprei outro dia, comprei 2. Eu falei, vou experimentar pra ver se presta. E não é que prestou. Vou perder um dinheiro, né? Eu falei, olha, ou eu vou perder, assim. né? Mas eu comprei, a qualidade da camiseta era boa, pelo menos tá durando. Pô, 5 barato, conto, maluco. Eu paguei 20 reais. 5 conto. E no Black Friday, a primeira compra não tinha nem frete. Aí eu falei, não, isso tá errado. Isso é caminhão roubado, como é que é, criança fazendo roupa, eu tô fora. Não, e aí a não comprei. Americanas tá fazendo a mesma coisa, hein? A Americanas tá começando a fazer uma coisa bem parecida. Não também. reparei, isso eu não reparei. Então eu assumo assim o meu medo, eu não vou mentir não. O meu medo fez eu não comprar. Mas é engraçado, até estendendo um pouquinho esse assunto, que a Shopee, ela tá dando um baile, por exemplo, no próprio Alibaba, isso pelo menos aqui, e na Wish, que são sites parecidos. A Wish você compra, você vai receber talvez... daqui a 90 dias. Não, talvez em abril, maio do ano que vem, né? A Alibaba também, agora a Shopee tá indo mais rápido. Ó, até a AliExpress tá mais rápido aqui que o Moisés tá falando. Aí eu fiquei meio, não vou mentir não, nem um pouco. Fiquei com medo de tão mais barato. Mas tão mais barato que eu falei, essa droga é caminhão roubado, mano. Porque eu não tive coragem, é sério isso. Dá medo mesmo. E olhando para a parte de cima aqui, ó, TIM, Unidas, Dexco e Energisa. TIM, eu lembro bem do papo de lá fora. Sim. Itália, não sei o que, comprar quem daqui. Da TIM tinha uma notícia. Sim. E quais são as outras? E a TIM também estava envolvida naquela coisa lá do 5G, né? Compra dos ativos lá da Oi, né? Aquela divisão da Oi lá, a TIM também acabou se beneficiando nisso. Tem Unidas, que é a Locamérica, Dexco, que é a antiga Duratex, e a Energisa. Então, setores Energisa é um negócio doido. Toda análise gráfica o pessoal manda comprar, porque ela é um gráfico assim, ó. Eu fico abismado, ela é assim. Ela realiza um pouquinho e volta. Mas como eu tomei tanto choque na era Dilma como o pessoal de energia, eu não tenho coragem, mano. Sem coragem, Cabral? Puta aqueles parola, eu fiquei tonto quando o Dilma canetou o setor de energia. E foi no dia 11 de setembro, né?
Eu não lembro a data, Foi eu sei que eu 11 de fiquei setembro. tonto. Eu lembro que o Gani já falou isso antes, até foi no dia 11 de setembro. Acho que ficou marcado, né? Ficou marcado, foi o 11, não, porque ficou o 11 de setembro do setor elétrico. Setor elétrico, é verdade. Tá 11 de aquele setembro disparado, de nem lembra disso, 2012. mano. Vamos mudar de assunto. Foi tenso aquilo. Mas depois eu tava dando uma olhada no gráfico aqui da Energisa, depois da queda do Covid lá em março, tá bem lateral, né? Sobe, desce, mas criou um canal bem de lateralização ali. Algumas altas, algumas baixas, mas bem... Se vocês derem uma olhada no gráfico aí, vocês vão entender o que eu tô falando. Tá bem lateral mesmo, assim. Mas olhando o histórico, Cabral, você tem bem razão. De 2010 para cá, subiu... o gráfico é assim mesmo, é bem para cima, é bem empinado, digamos assim. Eu gosto que quando o pessoal começa a conversar aqui com a gente, falar, eu penso, pô, tá Shopee, AliExpress, Mercado Livre, todo mundo contando uma história aqui. E vou falar para vocês também, o Cabral ficou abismado com a Amazon. Eu comprei ontem à noite, quando eu cheguei em casa, um negócio no Mercado Livre, e agora, antes do almoço, já estava aqui. Então, o negócio é assim. Só uma curiosidade, era eletrônico ou não? Eletrônico. Então, não era livro, essas coisas, não, é um produto eletrônico. Chegou agora cedo aqui na empresa, né? Como um hub aí de distribuição. Mas é isso, varejo tá amassado faz um tempo já, né? São vários elementos, né, Gani, que acabam afetando o varejo, desde incertezas quanto a coronavírus, que a gente vê aí que podem também ter um impacto, quanto situação do país mesmo, a questão de desemprego, a questão de queda na renda, isso acaba impactando também, né, Gani? Eu acho que tem os fatores aí que o Cabral acabou levantando, os fatores micro que a gente chama, né, com própria concorrência do setor, então não é brincadeira você concorrer com a Amazon e com o Mercado Livre, né? O Mercado Livre domina a América Latina e a Amazon domina o mundo, os Estados Unidos. Muitos gestores, há uns 2 anos mais ou menos, diziam que não, mas a Magalu está preparada para enfrentar a Amazon e, enfim, ela teria uma vantagem competitiva, ela já está aqui no mercado brasileiro e tudo mais, mas não é bem assim, né? Quer dizer, são 2 competidores com uma capacidade de adaptação muito rápida, muito forte, com muito dinheiro também. Então, eu acho que tem esse fator micro, mas também tem, claro, o fator macro aí, né? E o fator macro decorre de alta dos juros, acaba penalizando muito o varejo, né? O crédito se torna mais caro para o consumidor, então muitas compras são a crédito, certo? Geladeira, né? Eletrodomésticos de uma maneira geral. Esse é um ponto. E a própria inflação, né? Então você tem uma combinação que o juros está alto e a inflação elevada é menos poder de compra, né? Perda real aí de salários, né? O salário nominal pode até ter subido, mas o salário real caiu. E, enfim, então isso é menos poder de compra, ainda num ambiente de incerteza também, com o desemprego muito alto, as pessoas ficam mais cautelosas também. Então tudo isso acaba aí penalizando essas empresas que estão com múltiplos muito descontados. Pois é, e aí entra aquele nosso papo de ontem, né? Se de repente for fazer um estudo, uma análise dessa empresa mais para o longo prazo, esse longo prazo, né? 2, 3, 5 anos aí, talvez tenham oportunidades aí para fazer investimento. O problema é encontrar, né, esse equilíbrio aí de uma empresa descontada que possa fazer uma projeção mais lá para frente com oportunidades, né, Gani? Aí é mais complicado e o pessoal tem que ficar... E para o ano que vem, assim, eu acho que é importante não criar nenhuma expectativa, né? Eu até dizia aí no início do programa, mesmo em relação a dezembro, quer dizer, tudo ou mais constante, se a PEC dos precatórios andar, dezembro tende a ser melhor. Mas tem um monte de variável aí que a gente não controla. A própria variante da Covid, o PIB, né, resultados de atividade econômica, enfim. Então, e aí o ano que vem ainda mais, né? Ano eleitoral, então nem se fala, porque daí bolsa é horrível, começa a reagir à pesquisa de opinião política.
né? A Ibope, Datafolha e tudo mais. Ah, vem tal. O candidato do mercado sobe não sei quantos pontos. A bolsa, né? Sobe. O candidato do mercado cai. A bolsa cai. Então, aí esquece fundamento. Aí a gente começa a operar política, né? Então, eu acho que tem que ter esse horizonte mais longo para entrar no varejo, tá? Senão você pode ter uma grande frustração. Ó, comprei, paro de olhar a tela, esquece, vou olhar daqui 2, 3 anos. Boa. E aí tem uma pergunta interessante aqui, porque a gente fala assim, não, olhando para o longo prazo, de repente, alguma oportunidade para subir e tal, mas a pergunta do professor André Carlos fala, mas e aí? Será que tem espaço para cair mais, né? A gente olha para Magalu, que estava entre as maiores perdas de novembro e no ano também está bem pressionada, Via também, claro, não pode esquecer dela. A questão não é se pode subir, é se tem capacidade de cair mais também, né? Porque fazer algum investimento nesse turbilhão de coisas que acontecem aí também existe essa possibilidade, né? Ah, sempre tem, né? Sempre tem possibilidade de cair. Já caiu muito, né? Agora, se pode cair ainda mais? Pode, e fora que vai ficar agora o Vi, então, vai ficar o famoso pé atrás, né? Resolveu o problema trabalhista? Acabou com o problema ou tem mais monstrinho para aparecer aí que todo mundo sabe, menos os sócios? Então, Via, diferente da Magalu, esse papo trabalhista vai demorar vários tris. Vai ser a primeira linha que todo mundo vai ver todo o tri agora. Segunda, né? Lucro líquido e depois. E o trabalhista, aumentou ou diminuiu? Pagou ou ainda deve? Mais gente está processando ou menos? Vai ser uma beleza, Via. Pois é. Aí o Felipe falou assim, Gani, Cabral, o Gani falou essa questão da PEC, dos precatórios, tudo mais. Ele falou, se a PEC for aprovada, se o PIB vier positivo, como Cabral tá querendo saber aí também, será que dá para ter esse rally em dezembro? Dá para ter o rally do Ibov? Aí talvez não dê para chegar no 0 a 0 do ano, né? Mas pode ser, porque aí vai ter fundo marcando a mercado, interessa para a indústria de fundos de bolsa mais alta, porque na hora que você vai olhar, você não vai olhar novembro 21, outubro 21, você vai olhar 21. O cara só ganhou dinheiro em dezembro, mas perdeu de janeiro a novembro. Mas no ano tá zerado. Então, parabéns. E apagou tudo. Sabe por que baixou a mão? Não. Aí... Então pode ter o ralizinho com esse objetivo de melhorar a indústria de fundos. Mas a PIB tem que ajudar, senão não tem milagre. E lá fora também, né? Não vi nenhuma gracinha aí de doenças que, sei lá, parece... Filme de aquele Wolverine, como é que é? X-Men. X-Men da vida. Omicron tem cara de ser do mal. Aquele que tem poder de espalhar vírus, não tem? Tem um que tem poder de se multiplicar, outro tem asa. Não, tem então essa doença tem poder... Omicron, que é do Ben 10. Não que eu saiba. Pode continuar. Como é que é? Você assiste burro velho, louco, assiste Ben 10, mano? Eu adoro desenho. Eu amo desenho. Vixe, assisto sim. Ficou em silêncio aqui. Caged saiu, porque depois dessa vamos mudar de assunto, né? Nem tá escrito Caged aí. É que Caged foi de ontem, né? Vamos, mas não saiu no horário, né? Saiu ontem 3h30. Mas já tinha acabado, né? Não quer dizer, perdão. Pode até ter sido divulgado no horário correto, mas o programa nosso já tinha acabado. Já tinha acabado. Ô Cabral, a gente estava falando aí também, né, logo no começo, o Gani também, dessa questão da PEC dos precatórios acabar sendo adiada lá no Senado por causa da sabatina do André Mendonça, né, para ministro do STF. Aí é uma pergunta que eu faço, assumo ignorância, como é que tá essa fila? Como assim? O que Pacheco botou aqui na frente, ou Alcolumbre? Alcolumbre... Porque teoricamente hoje ia ser, hoje caiu as duas agendas. O que vai ser na frente? Já está sendo a sabatina. Desde manhãzinha, sabatina do André Mendonça. E aí o Pacheco falou, olha, se der tempo a gente vota no plenário. Só que pela manhã já tinham mais de 13 inscritos senadores para fazer pergunta, para sabatinar, para conversar.
para fazer discurso também lá com o André Mendonça, temas variadíssimos que vão de porte de arma a casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aliás, terrivelmente evangélico, né? Terrivelmente evangélico. E uma frase que ele disse logo no comecinho, ele falou assim, na minha vida é a Bíblia, no STF é a Constituição. Ele martelou bastante nessa fala, né? Enfim. Então ele não vai ser evangélico no STF? No STF... eu estava lendo algumas aspas dele aqui, ele falou, olha, a Constituição garante casamento entre pessoas do mesmo sexo e as minhas convicções são diferentes, mas o que vale é o que está escrito na lei. Então, tem que valer isso para o STF inteiro, né? Começar a respeitar a Constituição. Debate jurídico pesado em cima do STF, pessoas de linhas ideológicas diferentes falando desse ativismo judicial. Alexandre de Moraes pediu para prender por um crime de opinião, imagine isso nos Estados Unidos, o jornalista Alan dos Santos, né? Então, imagine a Interpol, né, que é como se diz, a relação... Polícia das polícias. É a relação entre a polícia brasileira e a polícia americana. Você imagina a Interpol nos Estados Unidos, onde a liberdade de expressão é um direito constitucional, se fala coisas muito mais graves lá, vendo aquilo. Fala, não, estamos prendendo. Fica mal para quem? Fica mal para o STF, né? Então, assim, quando ele fala o STF tem que respeitar a Constituição, que valha para os demais ministros. Tem que colocar isso como... na verdade, isso aí tem que ser a condição primeira ali, né? Se todo mundo respeitar o que a Constituição está falando, seja pela parte jurídica, seja pela parte do Executivo, do Legislativo, nós aqui, todo mundo respeitar as leis... Pode citar um programa de uma outra emissora ou não? Pode ou não? É um programa de outra emissora. Não, pode. Falou. Veja uma espécie de Roda Viva com Augusto Nunes, onde 3 juristas de linhas diferentes debatem essa questão do ativismo do STF, recomendo. E aí a pergunta do Vitor é a seguinte, o Mendonça passa? Vocês Eu acho que passa. Eu acho que vão fazendo isso aqui, mas acho que no fundo passa. Ninguém nunca foi barrado, maluco. Hoje se for barrado, for lá atrás, passa, libera a mesada ali, leva para um almoço ali e tá tudo certo. Para mim passa. E aí vem as coisas mais urgentes, pelo menos aqui para o nosso cercadinho aqui, né? Que é colocar a PEC dos precatórios logo em votação. Que o Pacheco até já falou, olha, vamos já deixar programado para amanhã, porque se hoje for tomar o dia inteiro aí, de amanhã não passa. Tá certo, o governo está contando os votos ainda para saber se tem os 49 votos necessários para aprovar a PEC dos precatórios. O texto ainda está sendo desenhado, não foi finalizado ainda o texto, existem algumas mudanças, mas passou isso aí, pelo menos a gente já começa a se preocupar com outras coisas, né? Com outros temas também. Ele não tem que ter 54 votos, não? 49. Então não é 2/3 que tem deputado? Não sei, perguntando. Não, pelo que eu tô lendo em todas as fontes aqui, são 49 votos. Então tá. 49. E aí, né, vai pra frente, outras coisas colocam... Apesar que não, tá. Peraí. São 81 senadores, né, Cabral? Aí 2/3 dá 54. São 81 senadores. Enfim... Não, só curiosidade, nada além de curiosidade. Não, mas pelo que eu li aqui, são 49 votos. Falando também, a gente estava falando sobre essa questão da concorrência no varejo, né? A concorrência pressionando as empresas, a concorrência ganhando espaço, ganhando market share, ganhando até a própria fala da gente, né? A própria tema de discussão, se é Shopee, se é AliExpress e tudo mais. E hoje o ministro Paulo Guedes ele estava falando sobre essa questão das privatizações, né? Falando sobre Correios, nada pra falar, falando sobre Petrobras. Olha, eu achei uma aspa dele aqui até interessante. Depois a gente vai entrar no assunto mais ESG que o Guedes falou. Mas ele fala assim que a estatal listada em bolsa ajuda a sociedade, derruba os preços e acaba quebrando, que é como no governo passado. Ou ela vira de mercado, põe o preço lá em cima, entre aspas, e aperta o consumidor, como está acontecendo agora com o petróleo.
E aí a Petrobras não satisfaz ninguém e a bomba fica no colo do governo. Justificando aí a fala dele de que precisa privatizar a companhia de uma vez por todas aí. Mas Paulo Guedes chovendo no molhado, sempre falando ele sobre fala, privatização. Eu acho que se ele for para a reunião do condomínio dele, ele fala da privatização de alguma coisa. Porra, é uma promessa eterna, Paulo Guedes. Muda de assunto, pelo amor de Deus, mano. Ele fala, vou privatizar a Correia. Tá bom. Aí no dia seguinte você nem lembra que falou. Aí fala de novo. Não, esquece. A privatização da Petrobras não está nem no plano de privatizações do governo. Quando o governo assume, ele tem um plano de privatizações que ele pretende executar ao longo de 4 anos. O que está no radar? Correios, basicamente, e Eletrobras. Petrobras não está no plano. Então, por esse simples motivo, já nem seria privatizado. 2, privatizar Petrobras num ano eleitoral, né? A privatização da Petrobras numa condição normal de temperatura e pressão já seria algo dificílimo, né? Existe um ranço ideológico contra a privatização. Você imagine a privatização da Petrobras e tudo mais. Vai quebrar o centro do Rio, mano. Não, e aí envolve o Congresso. Com certeza o Supremo, como eu havia falado, vai entrar nessa parada também. Enfim, imagine isso, não dá nem tempo, só se for para o próximo governo. Só se o Guedes já está sinalizando para o mercado, falando, olha, se tiver uma reeleição e eu for ministro, privatização da Petrobras eu vou colocar em pauta. Parafraseando o Powell, ele está telegrafando algum movimento posterior aí. Talvez. E aí, Gani, para a gente ter uma conversa... Estão falando aqui 3/5. Então, 3/5 bate. Tá. Obrigado, André Silva. Boa. Ô Gani, pra gente entrar na pauta que você gosta do ESG, né? ESG Supremo, adoro. O Paulo Guedes, ele fala assim, o mundo inteiro está indo em direção ao verde, ao digital, o futuro não é com a mão suja de graxa, como disse um ex-presidente aí que quer a Petrobras de volta. O futuro é verde, não podemos morrer em cima desse petróleo valendo zero. O Guedes... Aí, lógico, utilizando essa frase aí para bater mais uma vez na tecla da privatização. Política? Né? Essa é a função de ministro de Economia. Quem tem que responder Lula é Bolsonaro, maluco. É porque o Lula falou que vai controlar a Petrobras, petróleo, tuitou essa semana, ontem, hoje. Pra quê, maluco? Eu não entendo isso não, então acho que eu me revolto. Não, mas eu acho que o Lula já falava isso daí já desde antes. Sim, né? Mas falou de novo. Não, mas eu acho que a questão aqui... Que vai liberar os preços, né? Sim. Que vai, aliás, não vai mais equiparar com o mercado internacional, sim. Né? Mas eu acho que essa questão aqui também tem essa coisa de, olha, daqui a pouco o petróleo não vai valer mais nada, a gente está passando por uma transição de matriz energética, o combustível fóssil daqui a pouco, ele falou, 5, 10 anos já não vai valer nada. E é aquela conversa que a gente sempre tem aqui, né? Será? Você não acha muito isso, né, Gani? Não acho. Sim. Eu acho que, assim, petróleo ainda vai... Por mais nobre que seja longe. A pauta ESG em relação à diminuição dos combustíveis fósseis por conta aí desse aquecimento global, que lembrando que há debate na academia, que só chega um lado da coisa, né? Dizendo que a Terra aquece dentro de uma normalidade. Outra questão é se o homem tem influência ou não, é outra questão. Agora, vamos supor, dado o cenário, o homem é responsável pelo aquecimento global. Vamos trabalhar com esse cenário, né? A questão é, o que fazer daqui em diante? Por quê? Porque a geração de hoje está disposta a abrir mão de todo um conforto material, porque é disso que se trata no final das contas, para uma geração futura, quando essa geração não estará mais aqui. Esse é o debate real. Porque colocar hoje, no mundo de hoje, avançar essa pauta ESG é encarecimento da produção, né? Então, esse é o desafio. A pauta é nobre, mas ela não dá conta ainda do mundo real, né? O mundo real é muito dependente de combustível fóssil, por enquanto. E aí, Cabral, como que você Concordo avalia? Com o Gani, mas tem que começar, né? Um pezinho de cada vez. Coisas bobas. Minhas filhas, vocês não têm noção.
Minhas filhas foram criadas no mundo de reciclagem. Se você fizer qualquer coisa plástica, papel, que você jogar do lado errado, você toma-lhe uma chamada. Mas toma-lhe uma chamada, elas têm 9 anos, mano. Então é tipo, é geração. Pô, a gente já tá assim, a gente faz, faz. Elas não são doutrinadas, mas não doutrinadas do lado ruim de ideologia. Doutrinadas que elas foram ensinadas pequenininho, desde pequeno, guarda aqui, salva peixinho, aí te mostra com foto com peixe. Então, muita coisa de ESG é só você ter educação. Mas agora, nem implementar altas diferenças tecnológicas, é só você ter educação. Mas nada, você já resolve tanta coisa, maluco. Dentro da pauta ambiental, é importante separar duas coisas, né? Existe uma pauta de preservação do meio ambiente, que inicialmente é uma pauta conservadora, tá? De conservar o meio ambiente. Eu recomendo o livro do Roger Scruton, vocês, né, lá, que isso começa com um movimento conservador, de conservar o planeta que você vive. Isso é uma coisa. A outra coisa é o aquecimento global. O ESG foca muito no aquecimento global, né? E aí é uma escolha geracional. No mundo de hoje, isso é super louvável, você economizar água, você reciclar, não há dúvidas, isso é um consenso. Agora, a questão do mundo de hoje é a energia que está aqui, essas energias eólicas, energias solares, elas não dão conta da demanda de energia hoje. Suprir, não dá conta. Por enquanto é combustível. Tomara que dê. Tomara que a gente tenha energias limpas e que deem conta. Mas por enquanto é um grande desafio, né? E aí eu repito, a única energia que é limpa, tá certo? E dá conta é uma só, energia nuclear. Por isso que eu compro essa tese. Por isso que o urânio tá aí, hein, Gani? Por isso que o urânio faz parte aí de uma parte da sua carteira, como você já deixou claro aí pra gente. Ô, Cabral... Eu tô vendo que você me mandou no WhatsApp. Eu não tinha visto. Então, pô, tá estranho o tempo, né? Eu acho que vai chover, não sei, pode fazer sol. Tô preparando voada aqui, eu tinha esquecido. Não, mas já falou que não deve chover. Não vou mentir, de verdade. Eu mandei pra gente bater o papo mais tarde, porque saiu agora, né? Eu esqueci, Vamos falar disso aí. Você tem os números aí, ô Morales, do fluxo cambial? Saiu agora há pouco o fluxo cambial aqui. Ó, fala, Helder. Helder, espera aí, Helder, prestar atenção. Helder, teu coração vai bater forte agora, maluco. Ah, Helder tá dizendo há 10 semanas, há 10 meses que o fluxo financeiro tá positivo. O Banco Central sempre diz que não. Agora fala com a boca cheia quanto tá o fluxo financeiro. Fluxo cambial total na semana passada ficou positivo em 981 milhões de dólares, resultado de fluxo financeiro positivo de 2,666 bilhões de dólares e fluxo comercial negativo de 1,6 bilhão. No acumulado de novembro até o dia 26, o fluxo total está negativo em 4,2 bilhões, com saldo positivo de 2,8 bilhões na conta financeira e saldo negativo de 7,1 bilhões na conta comercial. No ano, o fluxo total segue positivo de 15,2 bilhões. O Banco Central informou ainda que teve ganho de 5,1 bilhões com operações de swap cambial em novembro até o dia 26. A posição cambial líquida está em 267,8 bilhões de dólares. É, fluxo positivo, hein? Pô, bom demais, 2.600, mano. Isso é muito bom. Deixa eu só pegar uns números aqui que eu tenho que atualizar, não vou mentir. Ô Gani, isso aí também ajuda, não é um indicador importante aí, vir positivo? Cambial? É. Sim, né? Entrada de dólares, né? Então, se estiver entrando fluxo, como o Cabral sempre fala, né? Se está entrando fluxo, então aumenta a oferta de dólares, dá uma segurada aí no dólar que está num patamar já, né? Elevado. E o dólar alto é ruim, porque pega em preço a repasse, né? O pass-through cambial na inflação. E também, olha que interessante, né? O investimento, ele acaba sendo via importação. Então, boa parte do investimento das empresas é via importação, né?
importação de um bem de capital, só que esse bem de capital é cotado em dólar. Então, quando o dólar encarece bastante, ajuda o setor exportador, mas prejudica empresas que dependem no seu processo produtivo de maquinários para produzir mais. Então é ruim, né? Um dólar caro, porque um dólar alto, né? Todo mundo vai falar, mas é bom para a PIB porque a exportação aumenta. Em parte, né? Porque penaliza o investimento. E o investimento se torna investimento das empresas que eu estou falando, né? E aí acaba prejudicando a produção das empresas, né? Então, um dólar muito alto também não é bom, não. O dólar então, isso com certeza uma boa notícia, né? O dólar agora subindo 0,5%, R$ 5,65. Daqui a pouquinho você mostra aí, Cabral, Mostro, atualizando aqui. A tabela que você vai trazer aqui para a gente bater um papo. Mas eu acho que ainda nessa questão de indicadores aí, a gente pode falar do PMI aqui no Brasil, né? O PMI da indústria de novembro. Gani, Cabral e Morales, olha só, o indicador mostrou retração, saiu de 51,7 para 49,8 pela primeira vez desde maio do ano passado. Esse PMI ficou abaixo da linha dos 50 pontos. Isso indica aí que a atividade está retraindo, né? A atividade está retraindo. Foi o segundo mês consecutivo que houve redução nas vendas industrial. Com o número de novembro, a indústria brasileira mostrou essa contração, cenário também bastante pressionado. Olha só, queda no número de pedidos na indústria, queda no número da produção. Além disso, várias empresas estão sofrendo interrupções mais prolongadas das cadeias de suprimentos, com a famosa escassez das matérias-primas. Além disso, também tem incerteza de mercado, inflação acentuada no preço dos insumos e aumento de taxa de juros que acabam ajudando nessa retração da atividade industrial. Esse é um panorama aí do PMI brasileiro, né? PMI industrial brasileiro divulgado agora pela manhã, o Gani. Pois é, o PMI abaixo de 50, né? O PMI aí, para quem acompanha, você tem o PMI de indústria, o PMI de serviço, o PMI composite, que é o misto dos dois, né? Acima de 50 é uma expansão da atividade econômica, abaixo de 50 é uma retração. Quanto mais acima de 50, melhor, né? A única boa notícia nisso, o PMI foi de... Peraí, agora eu me confundi, outubro ou novembro? Foi de outubro. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que foi de outubro, pelo que eu falei. Não, novembro. Não, desculpa, novembro. Não, então novembro. não. Foi o índice de preço ao produtor do IBGE, que era outubro, Sim. que eu ia falar, esse efeito foi de outubro e em novembro já mostrou um arrefecimento pelo IPA da FGV. Não, então não é uma única boa notícia, não, é ruim mesmo, tá? Então isso significa aí gargalos de produção, menor ritmo de demanda e tudo mais. É uma notícia ruim, sim, esse PMI. Pois é, e a gente vê também, né, hoje... Aparentemente foi dia de PMI no mundo inteiro, né? A gente viu na Alemanha, Reino Unido, viu também lá na zona do euro, né? Que eles fazem a contabilização da própria zona do euro. Dos Estados Unidos saiu também. Tem os números aqui lá dos Estados Unidos, o Gani. PMI desacelerou também, só que lá nos Estados Unidos está em 58,3, né? Nessa linha de 50 que mostra a aceleração, que é o acima de 50, está bem acima, né? Tá bem acima. A gente está ali no limiar, né? 49 e pouquinho. Então, o dado do PMI da indústria dos Estados Unidos está mais acelerado. Para quem for fazer leitura de PMI, leia de três maneiras, né? Você pode falar assim, ó, primeira, né? Quanto que estava em relação ao mês anterior? Se acelerou ou desacelerou. Então, por exemplo, se estava 60 e foi para 58, significa que está em expansão a atividade econômica, mas num ritmo menor do que o mês anterior, mas continua em expansão. Tá? Agora, outra leitura, se está acima de 50 ou abaixo de 50. Abaixo de 50 é ruim, acima de 50, quanto mais acima, melhor. Né? Então, acho que essa é uma outra leitura importante. A terceira leitura é que, vamos imaginar que o PMI esteja em 60. E aí, a projeção do mercado, não, está bombando aqui o mercado, tudo mais, o PMI vai ser 63. Projeção do mercado, e de repente ele vem, sei lá, 61, né? Ou vai ser 67, mais exagerado, vai ser 67, ele vem 62, bem abaixo. Então, peraí, então acelerou em relação ao mês anterior, mas veio abaixo do esperado. Então, quando a gente faz leitura de PMI, a gente leva em conta essas três variáveis aí. Todos esses fatores.
E é interessante, Ogani, porque a gente fala bastante aqui nessa questão dos semicondutores, de inflação, né, dos insumos, de às vezes nem chegar aos insumos. O Cabral fala bastante disso por conta dos traslados, né, de China, de outros países produtores aí. Isso afeta bastante a indústria e acaba afetando também outros indicadores, como a gente vê dos empregos, né? Tá certo que ontem o CAGED mostrou o emprego de outubro, a criação de vagas de outubro, mas veio abaixo aí da mediana da expectativa, ou seja, a indústria, né, que é um gerador de emprego também aqui no Brasil, acaba sentindo esses impactos e reflete também nesses dados, né? O setor, o CAGED de ontem, né, com o desemprego móvel, né, o que acontece? Então ele pega ali, foi o dado de outubro, né? Outubro, setembro e ele é trimestral, né? Então e ele compara com o trimestre móvel imediatamente anterior, só para o pessoal entender. PNAD, né? PNAD. Ele falou de CAGED? O CAGED. Desculpa, gente. Relaxa. Saiu os dois, então saiu o Cabral fala do CAGED. É que o PNAD a gente acabou falando ontem, né? O CAGED é que não deu tempo. Enfim, só para concluir. Então ele está comparando outubro, setembro e agosto contra setembro, agosto e julho, né? Esse imóvel. Aí veio abaixo do esperado, que é bom, né? No caso de desemprego. 12,6 contra 12,7 projeção. Mas foi muito puxado por serviços e não indústria, entendeu? Por conta do processo de reabertura, né? Então, lazer e turismo absorvendo bastante. Agora, esse efeito, qual que é a notícia ruim? Ele está se esgotando, porque o efeito reabertura está acabando. À medida que foi reabrindo, o desemprego vai caindo. À medida que esse efeito passa, né, por conta aí da reabertura, processo de vacinação, etc., a gente não conta mais com esse efeito agora, né, o efeito reabertura. Então vai ficar mais difícil. E aí o CAGED eu deixo pro Cabral. Ogani, só para pontuar aqui, ó, você comentou muito bem, o CAGED ele abriu 253.083 vagas de empregos formais em outubro, a mediana era 260, tá? 7 mil a menos, ou seja, naquela projeção lá de um contra o outro, mas a abertura de postos de trabalho formal foi puxado mesmo por serviço, que você falou, 144 mil, e a indústria veio pelo comércio, veio em seguida com 70 mil, a indústria gerou 26.697 vagas, tá? E aí a construção teve 17.236 vagas. Na agropecuária, Daniel Morales fechou 5.844 vagas, tá bom? Morales, boa. Seu time aí perdeu vaga, viu? O time do agro. Por que sempre me lembram? Porque a gente já está, como diz o General Powell, a gente está telegrafando o BMC Agro, que vai começar em breve, viu? 2022 na nova programação da BMC. Tudo reformulado aqui. Exatamente. E novos comentaristas, novos apresentadores. Então, tudo novo. Diga lá. Era só isso? Boa, obrigado. Comentário muito bom do Alexandre Cabral. CAGED ou saldo? Vamos de CAGED para a gente encerrar esse assunto aqui. Curiosamente, só um dado curioso. CAGED contratou mais mulher do que homem em outubro. Legal, agora eles fazem um gráfico mega interativo. Eu nunca tinha visto esse gráfico e eu acompanho o CAGED todo mês. É bonitão o gráfico aqui que eles estão mostrando. Você vai mexendo de dado, o gráfico vai mudando. Então, no mês de outubro contrataram 147, saldo, né? Sempre saldo aqui. 147 mil mulheres e 106 mil homens. Somando isso, dá os 200 que você fala. De 18 a 24 anos, foi 146 mil pessoas. Foi a maior contratação. Quer dizer, o pessoal, contratar estagiário está complicado. Então, não vamos mais contratar estagiário. De 25 a 29 anos, 38 mil. 30 a 39 anos, 31 mil, até 17 a 22 e segue. E acima de 65 anos foram demitidos 4.108. Rui das Neves, se você estiver aí na estatística, conversa com a gente aqui, que a gente fala com a Paula aqui na BMC. E a maior contratação em grau de instrução foi o médio completo, com 185 mil.
Eu não sei a série histórica, porque se você tirar uma fotografia assim, tem um lado bom, que você está pegando pessoa com estudo um pouco mais avançado, mas não está chegando no superior. Então significa que são serviços que não se exige superior. Então a tendência do salário é ser um pouco mais baixo. Só que esse é um dado que é bom comparar o histórico. Porque como eu estou vendo isso pela primeira vez, eu nunca vi o histórico disso. É tipo de dado que nunca foi divulgado antes, entendeu? Ou se for divulgado, era só para quem é professor universitário, que acessava para fazer pesquisa e etc. Que tem dados para a universidade que é mais detalhado. E tem um porquê, porque é para pesquisa. Então, 185 mil e superior completo 18 mil. Quer dizer, entre superior completo e incompleto 30 mil. Então, mão de obra mais barata. E uma coisa boa, quer dizer, boa e não boa. Boa que o tempo vai nos dizer se é boa. Trabalhadores de serviços, vendedores de comércio, lojas e mercados, essa subclasse de serviços foi o que mais contratou, 102 mil. É o famoso Tri do Natal. Você já está preparando o Tri do Natal em outubro. Você já vê coisa de Páscoa há um bom tempo. Quantas vezes eu já falo, pô, já estou vendo panetone. E você mal vai olhar o verão e já vai começar, já estou vendo ovo de Páscoa. É que o pessoal começa a planejar muito antes. Então tem que saber se esse temporário vai ser contratado em janeiro, quer dizer, ou dia 26, 27, ou se ele vai virar 90 dias, 100 dias e vão zarpar com a pessoa. Esperamos todos nós que ele seja contratado, porque a economia está voltando. Mas é um dado para que sempre fortalece muito no último TRI e está comprovando aqui em outubro 102 mil pessoas. E do setor agro, porque eu acho que ele não escutou, cadê aqui? Deixa eu ver demissões. 5.800. Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca. 3.942 que está aqui. 3 mil? É. Fechadas, 5.844. Pode ser com ajuste ou não sazonal, tá? Que eles fazem com ajuste, conta por dia útil, então pode ser essa diferença, eu nem discuto. Porque essa tabela, como eu estou vendo pela primeira vez, então é a subdivisão. Então você, ó, deixa eu ver se o pescador se deu bem. Não tem, ele tem em cima, mas não tem na subtabela. Quem mais se ferrou foi trabalhadores de mecanização agropecuária e florestal. 6.300 demissões. Então o número é pior do que o esperado? É, mas não é tão ruim não. Então no geral podemos dizer que foi um número bom. Dentro do esperado, mais 250 mil famílias que deve dar um pouco menos ou um pouco mais, aí estão com dinheiro para final do ano. Sem dúvida é bom. Poderia ser melhor? Poderia. Mas não podemos reclamar não. De verdade não podemos. Para quem saiu de uma boca de uma crise. Se Brasília ajudasse muito mais, a gente voava. É ruim, mas é bom. É ruim porque são 200 mil, mas é bom porque menos 200 mil pessoas que poderiam estar em seguro-desemprego, pedido de assistencialismo e etc., já estão conseguindo sobreviver de algum modo, entendeu? E no ano, saldo positivo, 2.645.000 empregos, vagas de empregos formais criados. Deixa eu só dar uma informação rapidinha aqui, porque eu estava dando uma olhada na Bolsa, né? A gente começou o programa falando em alta de mais de 1%, e aí, ao longo do programa, uma alta de 0,807, agora uma alta de 0,05, já chegando a ter trabalhado aí no patamar negativo a Bolsa hoje. A gente falava lá da fala do Powell que talvez não tivesse tido tanto impacto, mas olhando para as bolsas internacionais também, as bolsas americanas estão devolvendo boa parte dos ganhos ao longo do dia. As bolsas estavam todas acima do 1%, agora a Dow Jones já sobe 0,4%, S&P subindo 0,77% e a Nasdaq subindo 0,27%. Ou seja, devolvendo boa parte aí dos ganhos dessa quarta-feira, essa movimentação nas bolsas mundiais. Gani e Cabral e Daniel Morales. Vocês verem aí que... Acho que tem dois reflexo, efeitos, né? Um efeito, o mercado digeriu a fala do Jerome Powell, falou, ok, tá bom, entendemos, reagimos ontem, hoje estamos mais tranquilos, já estamos contando com um tapering mais intenso, com subida de juros ainda em 2022, no segundo semestre.
e talvez alguma notícia aí do lado sanitário, né, dessa variante não ser tão letal, né? Pelo menos os estudos preliminares mostram isso. Eu li um artigo lá fora que diz que o Jerome Powell, de algum modo, está querendo agradar o Biden pela permanência dele no poder, que Biden está muito não popular e um dos motivos é a inflação. Eu não sei se chega a esse ponto, não, mas eu não duvido nada, mano. Não entendo tanto de Estados Unidos. O homem que vai domar a inflação. Não entendo tanto de Estados Unidos assim para ver se ele mudaria uma trajetória devido à popularidade, de verdade. Aquilo lá é bem diferente daqui, né? House of Cards funciona mais aqui do que lá. Aliás, aqui é melhor. Cai 7%, maluco. Mas você sabe, agora, deixa eu só fazer um parênteses aqui, desculpa, Gani. Só que o Cabral falou, e a Yellen, né, a Janet Yellen, falou hoje que, bem próximo disso que o Cabral falou assim, ela negou que os pacotes econômicos do Biden sejam exagerados ou responsáveis pelo aumento da inflação no país. Ou seja, o povo está bravo por causa da inflação, que não está perto da nossa, mas é alta lá para os Estados Unidos. E aí ela fala, não é o pacote, não é o cheque que ele deu e tudo mais. Tudo por conta aí, cadeia global de produção, são várias choques de oferta, tudo aquilo que a gente conversa. Perfeito. Não é o dinheiro a mais que está rolando lá. A inflação é mundial, né? Esses auxílios foram feitos em vários países, colocaram dinheiro e foram colocados já desde o ano passado, desde 2020, né? Quando eram outros presidentes, enfim, desestruturação da cadeia produtiva, demanda reprimida, atraso nas entregas, né? Encomendas foram feitas no ano passado e não puderam ser entregues e agora veio para esse ano, estoques baixos. Então, tudo isso, né, acabou levando a uma inflação. Então não dá para culpar realmente aí dizer que o Biden é culpado, enfim, né, uma inflação mundial. Agora, só essa questão da popularidade e inflação, tem algo que eu estava pensando, olha que tem duas patologias em economia e que tiram votos, desemprego e inflação, tá? Só que eu acho que a inflação ainda é pior para tirar voto do que o desemprego, porque o desemprego, quem está empregado, ok, né? Você fala ok, não acha lá, não associa, né, a sua situação com o político. Eu estou empregado, afinal de contas, né? O desempregado que pode falar, puxa, né, a situação econômica está ruim, né, e acaba fazendo essa relação com a pessoa que é o presidente da época. Agora a inflação não, ela é generalizada, ela pega todo mundo. O empregado e o desempregado, né? E você sente a cada momento. Você vai no supermercado, tá mais caro. Você vai abastecer, tá mais caro. Você vai fazer um concerto, tá mais caro. Você vai pagar a tua conta de energia, tá mais caro. Então você vai sentindo um empobrecimento ali na veia, né? Na hora, imediato, e o tempo inteiro. Então eu acho que do ponto de vista político, a inflação acaba sendo pior para quem está concorrendo aí à presidência do que o desemprego. Boa, maravilha. Alan Gani. Cabral, fala do fluxo aí pra gente. O fluxo tem uma coisa muito louca. Olha só. Semana passada teve um dia que foi dia 23 de novembro que gringo saiu pesado de Bolsa Brasil. Então, se você somar semana passada, gringo entrou na Bolsa Brasileira em 68 milhões de dólares. E nós temos saldo positivo de 2.600. Então o que é isso? Renda fixa. Renda fixa. E se você de bolsa entrou 68 e na semana foi 2.600, 2.500 veio para algum lugar. Na verdade, 2.600 veio para algum lugar, que é 66 mil contra 68 mil. 2.600 pisou no Brasil. E a gente não vou pisar no Brasil para aplicar em conta corrente. Isso foi para renda fixa, maluco. Você pode ter ido para leilão de NTNF, para emissão de dívida local privada. Procurar tentar entender um pouco melhor esses 2.600 aí, que 2.600, se a gente fizer conta, 2.600 vezes 5 dá 10, dá 13. 5 e pouco dá uns 18 bi de reais, mano. Veio 18 bi de reais semana passada que não foi parar em bolsa. Curioso, hein? Cenas dos próximos capítulos. Ligar para um povo aí. Tentar entender, porque eu não sei dessa resposta. De verdade, eu não sei.
E outro mistério para mim é a Langani. Um mistério que nós podemos tentar descobrir com fontes, com amigos. Esse ano, se você tirar a indústria de fundo fechado fundo fechado de ações, perdão, deixa eu zerar, somente fundo de ações, somente eles. Se você tirar a linha fundo fechado de ações, a gente tem uma entrada gigantesca no mercado acionário. Se você voltar a colocar fundo fechado em ações, tem uma saída. Fundo fechado em ações está saindo esse ano 55 bi. Você fez a mesma cara que eu fiz. O que é isso? Quem está liderando isso? Itaú. É público isso. Tudo que eu estou falando é 100% público. Não tem nada escondido. Economática, CVM e Ambima te dizem isso. Mas Economática, você num botão faz tudo mais rápido. Sem dúvida. Pô, ligo lá pro Einar. Einar, me ajuda aí, meu amigo. Einar, um beijo. Obrigado aí pelos relatórios que você me mandou ontem. 55 bi, fundo fechado. A minha cabeça está trabalhando com um negócio que eu não tenho certeza. Que eu tento também, se alguém tiver alguma fonte aí para indicar, avisa, senão eu vou tentar procurar ligar para algumas pessoas. Será, somente se, eu posso estar viajando, que a saída da XP, eles tinham um fundo fechado dentro da XP por questão tributária, e quando a XP saiu, criou esse buraco, porque coincidentemente foi tudo no Itaú. Tudo não, dos 55 bi não foi tudo lá, mas ele é o primeiro e o segundo colocado no ranking. É para pensar, porque se, dependendo da resposta, você não está tendo saída de bolsa, você está tendo entrada. Que é fundo fechado, é fundo exclusivo, só é dono eu, Gani mais 2. Então, se está saindo do povo do fechado, é que a grande massa ainda está entrando em bolsa. Não é aquele discurso que a grande massa está saindo. Não, a grande massa no net ainda está entrando pesado em bolsa. Ele pode estar saindo do CPF dele, mas entrando via CNPJ via indústria de fundos. Entendeu meu argumento? E eu não sei da resposta, eu estou curioso pra caramba para isso também. Agora, esse novo do fluxo cambial, que surgiu hoje, e esse do fundo que surgiu num debate num grupo de WhatsApp ontem ou anteontem que eu estava. Aí o Einar me mandou ontem. Muito louco isso. Fundo fechado está fazendo o ranking ficar torto. Então não é fundo que você compra em prateleira. É fundo de poucos bilionários. E aí, para pensar, para pensar. Não, acho legal. Será que dá para chamar alguém aí? Quem poderia? Eu tô pensando, ligar para Ambima, ligar para um maluco lá que eu conheço na Ambima, dei muita aula na Ambima, né? Ligar lá para uns doidos, vem cá, e aí? O que fala? Chamar alguém para falar de fundo, né? É que eu entendo bem de fundo, mas aí você tem que entender bem do micro lá da estatística do fundo. Vamos tentar procurar. Se vocês aí do chat souberem algo para indicar a gente, teve problema nenhum, pô. O Rui das Neves já participou do programa. O maluco lá de Salvador, o nome, o careca lá de Salvador, que participou no programa tem um mês, até fisicamente aqui do lado da Paula. Careca de Salvador. Careca de Salvador, legal. O que teve aqui tem um mês de maluco. Bel Marques. Que é do chat. O Yuri. Yuri Cordeiro. Yuri, então não tem problema. Você aí do chat sabe nos ajudar a dar resposta ou alguém para indicar, avisa a gente aí. Ajuda vocês e a gente. Deixa eu dar uma notícia aqui, ó. Virou mesmo, viu? 006 caindo. E olha que... O que saiu? E olha que... Petrobras e Vale estão subindo, tá? Petrobras subindo 1,73 e a Vale subindo 1,30, tá? Mas o que tô vendo no volume aqui, Banco do Brasil, que tá caindo 0,7, mas no algumas Azul, Magazine Luiza, não, Ambev, Local Web acho que vai deixar de existir, né? Melios caindo 8, Local Web caindo quase 6, Magalu caindo 7. Putz. Então, Via caindo 5%, Marfrig, olha só, Marfrig caindo 5%, TOTUS caindo 5%, Gol e Azul, exatamente o mesmo patamar, caindo 4,62%, as duas, nesse momento. Ou seja, 0,10 agora, hein? E eu vi que o Biden estava falando, né? O Biden estava falando agora. Ele falou o quê, sabe? Ele falou que todos os países estão lidando com essa alta da inflação, na medida em que eles saem da pandemia, que os preços vão moderar na medida em que esses desafios da retomada forem sendo superados.
Biden falou o seguinte, ó, eu usei todas as ferramentas para frear a inflação, até mesmo liberar reserva de petróleo. E que essa variante Omicron é causa para preocupação, mas não é causa para pânico. Tá? Os especialistas estão dizendo que a nossa agenda econômica vai relaxar as pressões inflacionárias. Isso que diz o Joe Biden lá nos Estados Unidos. Talvez seja uma soma, né, de vários fatores que acabam trazendo essa virada para a Bolsa nessa quarta-feira, né? Ou saiu alguma coisa lá no Congresso, sei lá. O que será, hein? O STF está julgando o marco legal do saneamento. Saiu balança comercial, não veio boa, mas não é isso. Balança comercial não faz preço em bolsa, não. Olha o STF julgando. Marco legal do saneamento. Não, mas tá mantendo o marco legal. No Nunes Marques deu o segundo voto. Porque lá fora também piorou. Para no Supremo. Não, lá fora... É o famoso, lá fora cai é que a gente cai. Lá fora sobe, a gente pensa o que faz. A gente... Talvez vai, talvez não vai. Quem sabe. Caiu lá, a gente é brode. Vou deixar você cair sozinho não, mano. Tamo junto. Agora na alta, teve uma piada aí que eu fiz que alguns da audiência aí... Vem piada agora? Fiz, ninguém pegou aqui, né? Eu falei que o careca de Salvador era o Bel Marques. Eu não tinha ouvido. Também não tinha ouvido. O Bel Marques bem careca, inclusive. Eu só vi uma foto dele sem barba. Ele é careca. Ele é careca mesmo. Só vi uma vez. Graças a Bel Marques, eu conheci a Dona Patroa. É que sem aquela faixa, né? Ninguém... Bono. Dá tempo ainda para uma última pauta aí. Bora. Acabou já, nossa, passou rápido. Não, tá quase. O convidado Cabral tá quase chegando aí. O Sérgio Moro. Sérgio Moro fez uma conversa com integrantes do mercado. Né? Participou de um jantar. Pelo que eu li ali, estava Setúbal, Stuberg e outros grandes nomes aí do mercado acho que foi financeiro. o mesmo povo que comeu com a Haddad. Os caras são um amiguinho, vai todo mundo comer cada com político. Mas daqui a pouco vão almoçar com o Bolsonaro também. Quem não é amigo ali, né? Bolsonaro, Mourão. Mourão não, porque Mourão e Bolsonaro não tá muito brode. Mas daqui a pouco vão comer com o Bolsonaro também. Relaxa com isso. Não, mas é uma sinalização, que está sendo recebido, que está querendo... Famoso, tô querendo escutar colé. Como escutou colé de Haddad há 2 meses atrás. Eu acho que mais absurdo do que isso não para mim, é Lula com Alckmin. Quando eu ouvi isso, eu comecei a rir, achei que era fake news, mas não é. Então, eu não sei se esse do Moro eu te digo o seguinte, não, mas do Moro não. Ele foi conversar com o mercado, todos os políticos foram. Bolsonaro não põe mão no fogo, mas provavelmente foi lá em 18. Conversar com o mercado, todo mundo vai. Boulos vai, Marina vai. E não tem nada demais, maluco. O que é demais? Eu contrato, eu e todos nós aqui, contratamos 20 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, 5 milhões. Por que eu não vou conversar com o que você pensa? Eu não vejo nada demais isso, de verdade. 2018 eu estava no prédio da XP, né? Quando eu trabalhava no grupo. E aí descendo ali, quem que estava ali, tumulto? Paulo Guedes. Tinha ido lá conversar com a XP. E eu acho parabéns, maluco. Para poder saber até depois que cobrar. Olha só, lá naquele meu almoço, você falou para mim sobre o tema tal. E aí? Pô, os caras têm que ser arrogantes por quê, maluco? Parabéns para todos que vão. Parabéns para todos. Então o Moro é mais um. Ele quer vir candidato, tá dando cara a tapa. Esse é o momento de dar cara a tapa. É o momento, que nem ele fez doutorado, eu não fiz doutorado, mas fiz mestrado. A gente tem aquela pré-banca, né? Na pré-banca a gente é destruído. Eu fui pelo menos destruído. Quando chegou na banca, caramba, eu passei assim, leve na banca. Mas na pré-banca eu falei, caramba, o que eu fiz aqui? Tá tudo errado. Até os estagiários daqui passaram. Tá tudo errado, entendeu? O doutorado tem muito isso, faz uma pré-banca antes, apanha pra caramba, pra quando chegar na banca apanhar. Então, o que tem é assim, né? Quem quiser fazer mestrado, doutorado, tem a qualificação, né?
Então a qualificação que é onde o bicho pega. Não, ali o bicho pega muito, porque pega. Porque se você... Ali vão falar, ó, isso aqui que você está fazendo não tem nada a ver, vai passear. Se você passou na qualificação, é só fazer... O que eles mandaram. O que eles mandaram. É só. Faz continuar, o que eles mandaram. né? Só continuar. Né? Não inventa moda. Aí você... Mas eu na do doutorado, Fábio Kanchuk, fui destruído. Mas destruído. Assim, eu tava, sabe o Rock, na 40ª, assim, depois ele até falou, puxa, peguei muito pesado com você, mas foi bom, né, porque daí na defesa... Na minha eu só fiz até mestrado, né, na minha pré-banca o cara falou, primeira coisa, contrata alguém para editar teu PDF, teu PowerPoint, tá tão estranho, eu não consigo olhar pro teu PowerPoint. Aí eu só olho para o que você fala, quando eu mando olhar pro PowerPoint, para mim cada coisa é de uma letra... Você não sabe botar vírgula. Você não sabe usar vírgula, não, garoto? Contrata não é um revisor vírgula. de Você não sabe usar vírgula. aí. Se não sabe, põe uma frase por slide. É isso aí. Você não sabe? E você sabia que era para falar em 15 minutos. Você falou em 22. Eu vou descontar, só não desconto ponto pelos seus 7 minutos, porque isso daqui é uma qualificação. Na hora da banca eu te reprovo. Maluco, eu treinei em casa. Eu nunca treinei para falar na vida, a não ser no meu primeiro dia de aula. Porque eu tinha 15 minutos para contar tudo, porque eu saí com aquilo na cabeça. Você passou 7, eu te reprovo na banca. Isso não saía da minha cabeça. Eu falei com o meu orientador, não, ele tava falando, mas não vai reprovar não. Eu falei, mas vai que ele vem num dia doido. E eu me ferro com de 7 minutos. Cara, eu fiz em 14 minutos a minha banca. Aí descontou 14, passei de boa, mas eu fiz em 14. Descontava ainda por não ter feito 15. É que nem aquelas competições, né? Quem chega mais próximo do tempo ideal. Isso é muito comum em competição de bicicleta e etc. Quem mais chega tempo mais perto do tempo ideal. Você tem 1 hora. Se você chegou em 50, quem chegou em 1h01, 1h01 ganha. Porque ele vazou 1 minuto do tempo ideal. É muito louco isso, eu fiquei com trauma. Mas é algo parecido, então parabéns Moro, parabéns Haddad, parabéns Bolsonaro se você for, parabéns Bolo se você for, parabéns Dória se você for, parabéns pra todo mundo. Tem que dar cara a tapa mesmo pra mostrar que vocês pensam, mano. Parabéns pra todos, não fujam. É isso. É isso aí, então, e como atendendo a milhares de pedidos, a Bolsa voltou para o patamar positivo, 0,07. Ufa! Agora vai. Gani, considerações fala, depois finais, o Gani fala, eu considerações falo. finais. Fala aí, que aí eu faço a consideração. Governo do Rio anuncia reajuste de 10% para funcionalismo estadual a partir de fevereiro. Bom, tá sobrando. Primeira coisa, olha o número cabalístico 10. Isso vai bombar em tudo quanto é coisa ano que vem. Vai ser 10 de PTU, 10 de PVA, 10 de escola, tudo vai ser 10. Afinal de Por quê? Porque a inflação do ano passado foi 10 e pouca. Mas isso é a planilha de custo. O que é planilha de custo? Então essa já é a primeira. Isso vai puxar fila, porque o município do Rio vai querer aumento. Porque esse é governo do Rio. Aí o município do Rio vai querer, Niterói vai querer. Aí a Paulistada vai falar, ó, Rio teve, BH vai falar, São Paulo também teve. Olha, problema desses caras não tem dinheiro. Governo, estado e município é tudo quebrado, maluco. Onde é que esses caras vão chorar dinheiro? Lá no governo federal. Olha a confusão. Ô Cabral, por falar em inflação, só para rapidinho, Felipe, desculpa. Eu deflacionei os dados de uma instituição que você dá aula e eu também. Aquela. E a hora aula caiu pela metade a valores de 2009. Pode chorar, Cabral. 2009? Valores de hoje, a valores de 2009. Se fosse 100 hoje, 50 lá atrás, por exemplo. Isso, exatamente, tá? Então só para você chorar. E eu também, claro. Bom, mas vamos lá. Vamos nos abraçar e beber junto. Exatamente. Mas não pode beber muito porque caiu o salário. Diminuiu. Mas umas outras deram um reajuste. Tá, bom, mas vamos lá, considerações finais. Bom, PEC dos precatórios amanhã, acho que a expectativa é que passe. Pode ser aí algo que destrave bolsa. Fica de olho no PIB aí, o Cabral tinha lembrado do PIB, lembrou bem, né? Então tudo é mais constante, PIB vindo mais ou menos normal, PEC dos precatórios pode ser algo para destravar bolsa. Mas não tem jogo ganho, tem PIB também, tem a nova variante aí que tem que ficar no radar. Alexandre... e já digeriu. Fed já, o discurso já foi digerido. Tá. Pronto, acabou. E tá caindo de novo, tá volátil.
volátil. Lá para baixo, 0,11. É isso aí. Cabral, considerações finais. PIB, para mim, é o número mais importante em algumas semanas aí. Devido a número de novembro vir estranho, será que o terceiro tri não veio? Se o terceiro tri vier ruim, psicologicamente é horrível. Porque aí tudo quanto é relatório tem total liberdade para escrever o termo recessão. Porque nós, economistas, definimos em algum dia dentro do mundo econômico que 6 meses de queda era recessão. Não sei quando isso foi criado na história, quem foi o autor que escreveu isso, mas se definiu. 6 meses de queda é recessão. Mesmo 0,00 nada 1. Mas vira. Aí vai começar a recessão em tudo quanto é capa de jornal. Aí vagabundo dezembro, planejando 2022, olha, teve recessão, será que eu vou abrir aquela loja? Cara, não queria estar na mão de economia real, não. Os caras devem estar muito loucos, meu irmão. Somente seu Zé e Dona Maria. Magalu e Via tem grana. Dependendo de qualquer coisa, eles têm caixa. Agora, seu Zé e Dona Maria é tenso, mano. Boa. Olhando os dados desse. Morales, um abraço para você, viu? Considerações finais, por gentileza. Morales, fala alguma coisa aí. O Eduardo Ribeiro tá falando, pedindo para eu falar alguma coisa. Eduardo, um abraço para você, para todo mundo e até amanhã. Valeu. De amanhã até o happy hour, vamos faltar quantos dias? Ah, faltam 2 dias, né? Lembrando... Não, sexta, né? Quarta, que é de amanhã. Lembrando que amanhã Não, hoje é quarta. não teremos Alexandre Cabral. Amanhã eu vou estar de manhã. Amanhã o Saravalli programa é pediu para sério. fazer uma troca. Quem que vem à tarde? Marco Saravalli. Amanhã o programa é sério. Saravalli pediu para fazer uma troca, porque ele não podia de manhã. Eu falei, eu troco, sem problema. Ô, Gani, amanhã o programa Quem vai estar ser comigo bom, de hein? manhã? Amanhã. Paula Moraes. Paula não pode? Não é. Não, é Débora Oliveira. Débora Oliveira. Então Amanhã tá, o programa vai ser Débora. bom, Gani. Hanna Beltrão também vai estar por aqui. E todos convidados E Felipe especiais. Nascimento também. Mas quando o Cabral chega... Um dos maiores comunicadores do Brasil. Valeu! Inclusive, babão. vamos puxar a sardinha, puxar a sardinha. Daqui a pouco, 6 horas, Portfólio Global, vamos falar com o representante da B3 Putz, bem lembrado. sobre BDRs. Não perca, pessoal do chat. Vamos Porra, tirar quem é? todas as Aliás, dúvidas com alguém da B3 sobre... Perdível. Só lembrando, Sobre um BDR. dos melhores apresentadores e um dos maiores comentaristas dessa TV que você pode acompanhar. Portfólio Global. O Luiz Condi. Tá zoando Vai ser hoje. o tobogã? Então me dá de volta Ele o tá querendo se chocolate. redimir, ele tá querendo se Peguei o redimir que chocolate ele, de volta. ele Pronto. deu uma bola fora hoje. Dei o chocolate pra ele. Tá de olho na Vou comer PLL. na cara dele, ó. Tá Muito todo bom. melecado. Isso é Ô teu, Cabral, o seu brother, seu amigo, seu parceiro Mário Goulart já tá chegando aí pra bater. Que Mário? Aquele mesmo. Aquele o mesmo, analista um técnico. abraço. Valeu. Olha, piada. Abraço pra vocês. Olá. Estamos finalizando aqui o BMC Marketing dessa quarta-feira. Daqui a pouquinho o The Trade com o Alexandre Cabral, o Mário Goulart por aí. Um abraço pro Fernando Luiz, pro Helder, pro Yumi Tube, o Eduardo MPK. O Corotinha tá por aqui também, hein? Fábio Fialho, o Evanildo, Rui das Neves, todo mundo que tá por aqui, todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela audiência. Não se inscrevam, não se esqueçam, se inscrevam no canal e também deem o joinha aqui na nossa programação. Vou ficando por aqui, forte abraço, tchau, tchau.